Boa noite, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é sobre as fontes chaveadas, como eu tinha prometido para vocês. É uma aula super importante, muito difundida hoje. Todos os aparelhos hoje, a maioria, né? Não vou dizer todos, né? Não vamos generalizar, mas 95% dos equipamentos hoje já estão usando fontes chaveadas. E os que não estão, com certeza vão usar, né? Então, é uma aula importante, né? É uma fonte um pouco, vamos dizer assim, complexa, né, no ponto de vista, se comparando com as fontes lineares. Se você não tiver um entendimento de como ela funciona, você não vai conseguir consertar, porque ela fica, qualquer problema, geralmente ela fica inoperante, e aí você não sabe por onde é que começa. Já que está inoperante, né, como é que você vai saber qual é o início, por onde eu começo, por onde eu termino, como é que eu vou startar, como é que eu não vou, o que eu vou fazer para verificar onde é o problema. Então, essa é a ideia da aula de hoje. Dar algumas ferramentas, alguns macetes para vocês, de mês vocês tentar ludibriar aí na hora de fazer a manutenção. Essa é a ideia, né? Claro, não é uma aula de fontes chaveadas propriamente dita, é uma aula de manutenção em fontes chaveadas, que é diferente. Quando nós vamos fazer desenvolvimento, trabalho com bastante desenvolvimento de fontes chaveadas, o desenvolvimento é uma linha de raciocínio e a manutenção é outra linha de raciocínio, né? E o conhecimento de fonte chaveada para quem vai desenvolver é um, e o conhecimento para quem vai dar manutenção, ele é outro. Se faz necessário umas informações em um lado do desenvolvimento e se faz necessário outras informações do lado da manutenção. Então, hoje o foco é a manutenção. E não é todo o entendimento da fonte chaveada, tá, pessoal? É uma base, assim, para vocês se ambientarem e se virarem com fontes chaveadas, tá? É para se virar com o negócio, ok? Essa topologia de fonte aqui, como não dá tempo nós falarmos de todas as topologias, essa daqui é a mais utilizada em fontes chaveadas, que é a topologia flyback. Qual é a característica principal da topologia flyback? Ela permite um sistema de isolação. Já eu explico o que é isolação. Ela também permite que tenhamos vários níveis de tensões diferentes. Por exemplo, eu posso ter mais 12, mais 15, mais 5. Eu posso ter um enrolamento para cada uma dessas tensões que eu quero. E outra grande vantagem também dela é que ela permite nós trabalharmos com tensões positivas e também ela permite nós trabalharmos com tensões negativas. Tem topologias que não permite você trabalhar com o negativo, ou tem topologia que não vai permitir você fazer isso. Então, tem topologia que só vai ser positivo, tem topologias que você vai opinar, vai ser só negativo. E agora, a flyback, ela já permite, nós temos aqui na saída vários tipos de tensão. Como você já pode ver que essa fonte, ó, tem 5 e tem 12. Então, tem uma saída de 5 e tem uma saída de 12 volts na mesma fonte. Isso é permitido graças a esse tipo de topologia. Qual é a finalidade dessa topologia flyback? É das fontes mais óbvias. Você tem um primário e você tem um secundário. E nesse secundário eu posso ter várias fontes independentes. Posso ter 12, posso ter 15, posso ter 5, posso ter menos 12, enfim. Permite você ter vários níveis de tensão. Com uma grande vantagem, esse camaradinha que vocês estão vendo aqui é o nosso transformador, que é esse cara que eu estou tentando desenhar para vocês aqui, que é o nosso transformador, um elemento principal aí da nossa fonte chaveada. Bom, primeira questão, qual é a grande vantagem dessa fonte chaveada? Primeiro nós vamos pensar na isolação. O que é a isolação? Se nós formos observar, aqui desse lado aqui nós vamos ter o primário, e desse lado aqui nós vamos ter o secundário. E não existe ligação de primário para secundário, a não ser as ligações aqui são totalmente por campo eletromagnético. Ok? Então, o contato que existe aí é via campo. Então, permite uma isolação elétrica. Que isolação é essa, né? Depende da classificação da tua fonte, depende do material, se vai ser ou não certificado, mas em torno de 3.500 volts. Mas nem todas as fontes suportam 3.500. Umas vão ser feitas para 1.500,
suporta isolação de 1.500, outra 3.500, alguns casos bem raros, 5 kV, ok? Mas assim, então, o que quer dizer essa isolação, né? O que é a isolação elétrica? Primeiro passo, por que vocês têm que saber disso, né? Primeiro assim, ó, quando você trabalha com a fonte chaveada com topologia Falebeck, nós temos aquele transformador lá que eu fiz. Então, observe uma coisa. Esse lado de cá está nesse bloco do primário, vamos chamar bloco do primário, e aqui vamos chamar bloco do secundário. Todo bloco, esse monte de componentes aqui, ó, tudo isso aqui, ó, todos esses componentes aqui, eu estou representando lá como secundário. Todos esses outros componentes aqui, nós estamos representando lá como bloco do primário. Então, eu vou voltar aqui. Então, qual é a diferença, né? Primeira questão, aqui nós temos o bloco do primário e aqui nós temos o bloco secundário. Até então, tudo tranquilo. A diferença é isso aqui, ó. Já para começar, que o terra do primário é um e o terra do secundário vai ser outro. Então, você, com o teu multímetro, já para começar a ideia, se você quiser medir uma tensão no secundário, você não pode pegar o teu multímetro, colocar a ponteira negativa nesse terra e colocar positivo e sair medindo nesse terra. A primeira questão da fonte chaveada que é isolada, da topologia Flyback, é essa. Você não consegue, então, isolado, não tem ligação elétrica desse ponto, a não ser por campo eletromagnético. Então, vamos considerar assim. Então, os terras, os GND são diferentes. GND1, vamos chamar assim, 2, vou chamar GN2 de secundário, e aqui vou chamar de GND1, que é de primário. Primeira questão é que eles são diferentes, então não se faz medida. Então, para você fazer medições desse lado do secundário, você vai ter que usar o GND2. Para você fazer as medições no primário, você vai ter que usar o GND1. Então, essa é a primeira questão. Para se trabalhar medindo tensão, você tem que saber separar onde é que está o terra do primário e onde é que está o terra do secundário. Então, a primeira questão das fontes chaveadas que vocês têm que saber identificar é os GND. Dica, para vocês fazerem isso, a primeira dica. Olhem para os capacitores. Olha o tamanho desse capacitor aqui, galera. Olha a tensão dele, ó, por 400 volts. E olha esses capacitores aqui, ó. Então, nós temos os capacitores no primário e nós temos os capacitores no secundário. Então, os GND vocês vão encontrar nesses dois capacitores, é o ponto de referência de vocês. Primeiro, nesse aqui, você vai no negativo dele, que é esse lado aqui, você vai encontrar o GND do primário, e nesses negativos aqui, ou aqui, ó, se você ver aqui na saída do conector, já tem o GND, ó. Ou no negativo desses capacitores, você também vai encontrar o GND do secundário. Só tomar cuidado se você tiver com tensão negativa, daí o GND vai ser o pino positivo do capacitor, tá? Mas de início, vocês levem em consideração o maior capacitor do primário, que aí geralmente é esse por 400 volts, vou explicar já por quê. Os maiores eletrolíticos do secundário. Então, é nesses caras que vocês vão encontrar esse terra aqui, sempre nos capacitores de filtro do secundário e os capacitores também de filtro do primário, ok? Então, a primeira dica que eu vou passar é essa daqui. Como identificar os GND? Então, vocês vão identificar os GND utilizando aí os capacitores. E até então, tranquilo, né? Beleza. Então, essas são as características das fontes chaveadas com topologia Flyback. Isoladas, permite vários níveis de tensão, permite tensões positivas e negativas, tá? Detalhe, quando temos a isolação, nós temos que pensar que os terras são diferentes. Então, você vai precisar achar o terra do primário, que é esse capacitor grandão, e o terra do secundário também. Então, ou nos conectores de saída, procura o GND que você vai encontrar. Então, essas são as primeiras dicas que eu posso dar para vocês já de início de manutenção em fontes chaveadas. Vamos continuar aqui?
Vamos identificar aqui, pessoal, o que é cada bloco desse aqui, ok? O que é cada bloco desse daqui, olhando a fonte de cima, vocês vão ter que sempre pensar nesses blocos que eu vou mostrar agora para vocês aqui, tá? Prestem bem atenção. Primeiro, quando uma fonte está de acordo com normas, tá? Que ela está preparada para atender às normas 600, 601, ou equipamentos do automédico, ou outras normas, primeira questão que vocês vão encontrar é um filtro de linha. E observe que o filtro de linha é formado por esses camaradas aqui, ó. Tá? Esse aqui é o filtro. Ok? Então, essa parte, já eu explico o que faz o filtro. Todas as fontes chaveadas também, vocês têm que localizar de imediato o circuito retificador e o filtro, que é esse capacitor aqui, ó, junto com esses 4 diodos. Então, isso aqui vai ser o bloco retificador. Não estou alcançando lá, que eu sou nanico. Retificador. Já explico o que faz o bloco retificador. Toda fonte chaveada, por ter o nome chaveado, tem um elemento que nós chamamos de elemento chaveador. O que é o elemento chaveador? É todo o controle da fonte. Todo o controle da fonte, quem vai fazer a fonte funcionar, proteger, acionar, controlar, é um circuito integrado que é o chaveador da fonte. E nesse caso aqui, o nosso chaveador é esse camaradinho aqui, ó. Vocês estão vendo? É um circuito integrado. Sempre esse cara vai existir no primário, que é o principal componente, que é o circuito integrado. Então, quando vocês verem um circuito integrado no primário, é ele que faz todo o controle da fonte. Todo o controle vai ser ele que faz. Então, esse camaradinho aqui é responsável por todo o controle da nossa fonte. Outra coisa que 99% das fontes tem é uma parte que nós chamamos de clamp, que é esse camaradinho aqui. Já eu vou explicar para vocês o que o clamp faz, ok? Então, esse cara aqui é o nosso clamp. Ok. Todas as fontes chaveadas, nós vamos ter que entrar no secundário, nós vamos ter que verificar aonde é que estão os retificadores do secundário. Então, observe que aqui nós temos um diodo. Esse aqui é o diodo retificador. Todo o circuito retificador, ó, outro aqui também, como ele é duas tensão, ó, ele é duas tensão, 12 e 5. Então, nós encontramos o retificador de uma tensão e aqui nós temos o retificador de outra. Já nós vamos ver quem é quem. Aqui é outro retificador. E aí, nós vamos ter todas as fontes que são retificadoras, precisa de um filtro, como esse cara aqui é o filtro dessa fonte. Então, esses camaradinhos aqui, ó, são os filtros. Para transformar a nossa tensão, que é pulsada, em contínua. Tá? Esses aqui são os filtros. Agora, nós temos também, como nós temos duas tensões, 12 e 5, vocês vão ver que nós temos o L1 e nós temos o L2. Porque nós temos duas tensões, nós temos o diodo 1 e nós temos o diodo 2. Agora, toda fonte retificadora, aqui é um perigo. Observe que nós temos aqui um elemento chamado o fotoacoplador. É aqui que está o segredo da fonte. Fotoacoplador. Quando vocês olham para o fotoacoplador, vocês vão entender que um lado dele está ligado, ele é isolado aqui, ó. Um lado dele está no secundário, o outro lado dele vai estar no primário. Então, todos esses elementos aqui, ó, que estão perto desse camaradinho aqui, ó, é o que nós chamamos de feedback. Feedback. Então, esse daqui é o que se constitui uma fonte chaveada. Então, uma fonte chaveada, ela vai ter o seu filtro de linha, ela tem que ter um retificador no primário, ela tem que ter o CI de controle, o circuito integrado de controle, que é esse camaradinho aqui, ela precisa ter um clamp, que é esse cara aqui, ela precisa ter
Os diodos retificadores do secundário, como temos duas tensões, tem dois diodos, se você virar 3, 4 diodos, porque tem 3, 4 tensão, e cada diodo desse tem que ter o teu circuito retificador, que é o seu circuito de filtro, que é esses camaradinhos aqui, ok? E observe que todas as fontes chaveadas têm que ter, geralmente vocês vão, quando ela é isolada, vocês vão encontrar esse fotocopador. Todas as topologias flyback têm esse fotocopador. E esse bloco, tudo que está perto do fotocopador, é o nosso feedback. Bom, estou dando nome aos circuitos. Agora nós vamos entender o que é que faz cada um. Assim, a grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo. Claro, não podemos esquecer do nosso transformador, né? Esse cara aqui, não podemos esquecer dele, jamais, tá? O Hamilton está dizendo o seguinte, tirando o circuito integrado, todos os demais são componentes comerciais? Todos. Todos são comerciais. Eu vou depois explicar para você só alguns cuidadozinhos que você tem que ter com os capacitores de secundária aqui, que é esses caras aqui, tá? Já eu explico para vocês esse cuidado que vocês têm que ter. Mas nos demais, são tudo componentes comum e componentes fáceis de achar no mercado de trabalho. Os circuitos integrados também, tá? Essa aqui é a marca da Power Integration, se vocês verem aqui, Power Integration, que é os TOPs, tem uma família TNY, enfim. Eu trabalho muito com essa marca de circuito integrado, faço bastante projeto com esses circuitos integrados da Power Integration, tá? Mas essa informação, ela é importante, tá? O Hamilton falou que todos são realmente componentes, geralmente 90% são fáceis de encontrar, muito fáceis, com exceção aos circuitos integrados, mas que vocês acham também. Tem a DigiKey, tem a Mouse, tem no Brasil, tem a Octoparts, que vai auxiliar vocês aí a achar esses componentes de fontes chaveadas no mercado, se não for no Brasil, no exterior, ok? O transformador, eu vou explicar para vocês como é que funciona o transformador e os cuidados que vocês têm que ter com ele, tá? O transformador não é comercial e cada fonte vai ter o seu. Então, esse é um problema. O transformador é o elemento mais crítico aqui da fonte chaveada, é o transformador, mas também é o componente que menos dá o problema aí, é transformador, tá, pessoal? Muito difícil no transformador dar problema, muito, muito, muito difícil, tá? Então, mas vamos aí trabalhar agora, parte por parte, e aí nós vamos ter uma compreensão melhor. Agora nós vamos entender como é a fonte, parte por parte, e depois eu vou dar os macetes, como é que vocês vão se virar aí nesses concertos, ok? Então esse vai ser o passo a passo. Nós estamos identificando as partes, e essas partes que eu mencionei aqui para vocês, todas as fontes chaveadas têm. Todas as fontes chaveadas vai estar dividido nessa configuração que nós estamos falando aqui. Isso se falando de fontes chaveadas flyback, tá? Todas. E 90% dos equipamentos utilizam fontes flyback. Muito difícil. Só as de altíssimas potências, que tem um PFC de entrada, que daí ele não é isolado, mas também vai ter uma flyback, enfim. Mas 90% dos casos dos produtos utilizam fontes chaveadas no modo flyback, beleza? Então, vamos fazer um comparativo aqui desses dois camaradinhos aqui, tá? Então, qual é a finalidade do filtro de linha? A finalidade do filtro de linha é essa daqui, ó. A finalidade do filtro de linha é esse camarada aqui, ó. Tá? Então, quando você vai fazer uma fonte chaveada, você deve estar preocupado com o nível de ruído que essa fonte vai injetar aqui na rede elétrica. Que a fonte, por ser chaveada, ela injeta ruídos na rede elétrica. Então, os fabricantes devem estar preocupados com a quantidade de ruídos que essa fonte vai inserir na rede elétrica. Então, o filtro de linha, que é formado, na verdade, por C3, que é esse cara aqui, por esses dois resistores aqui, que eu não consigo ver aqui direto, mas vocês estão vendo esses dois resistorzinhos que estão aqui perto do capacitor aqui, esses dois resistores aqui, que são esses dois aqui, o filtro de linha em modo comum, que é esse camaradinho aqui. Então, isso aqui é a composição do nosso filtro de linha, que tem um grande papel aqui de enquadrar a nossa fonte chaveada dentro dos padrões por 9. Observem só que de uma faixa de 150 kHz até 100 MHz, não é permitido que os equipamentos ultrapassem um nível de ruído de 54 microvolts ou de 65 microvolts. Então, veja bem,
Aqui nós estamos em dB, que depois isso vai dar em torno, ó, aqui nós estamos em microvolts por dB, que é dB por 54 microvolts por dB. Então, o que acontece? Os filtros de linha, as fontes chaveadas geram ruídos muito acima desses patamares que aqui estão. Muito acima. Mas aí, como o filtro de linha, nós vamos fazer com que eles fiquem abaixo disso daqui. Ó. Então, quando nós vamos fazer certificação, eu já fiz projeto de fontes, que ele tem que ser certificado. E na hora de fazer a certificação, os caras, você vai pegar a tua fonte, jogar lá no IBEC, lá em São Paulo, né, no órgão certificador, ele vai fazer o seguinte, vai colocar equipamentos que vai medir o quanto de ruído a tua fonte está ultrapassando. Se por algum momento ele ultrapassar os limites, a tua fonte está reprovada. Só se ultrapassar. Então, o filtro de linha tem esse papel muito importante de evitar que os ruídos da fonte elétrica ultrapassem os limites por norma. Observem só que tinha esse risquinho aqui, já risquei ele todo, que diz os limites. Tá? Então, o que acontece? Então, qual é a finalidade do filtro de linha? A finalidade do filtro de linha é só essa. Evitar que os ruídos da fonte chaveada sejam injetados na rede acima de um patamar de nível de ruído que vai prejudicar, então, de fato, aí, os outros equipamentos que estão ligados na rede elétrica. Então, esse daqui é o principal papel do filtro de linha, tá? Minimizar, diminuir a taxa de ruídos para que os ruídos fiquem abaixo de padrões internacionais. E essa norma ela é internacional, tá? Inclusive as brasileiras vão seguir esse padrão aqui de medição de ruído das fontes chaveadas, ok? Então, esse filtro de linha que vocês vão ver, que é um filtro de linha em modo comum, serve exatamente para enquadrar a fonte chaveada dentro dos patamares, tá? De acordo com normas, tá? Alguma pergunta sobre o filtro de linha? Assim, pessoal, eu já vi muito cara consertar a fonte, né? Aí ele vê que esse indutor está aberto, ele vai lá e põe um jumper. O capacitor está ruim, ele põe qualquer um. E qualquer um que você arrancar aqui e você colocar um jumper no lugar desse indutor, a fonte vai funcionar, não tem problema nenhum. O detalhe é a questão dos ruídos que vai estar injetando na rede elétrica, ok? Então, assim, estou sendo brevemente teórico, tá? Só para vocês saberem aí qual que é o papel do filtro de linha, ok? Vamos para frente. Então, observe que nós temos aqui um retificador em onda completa com 4 diodos. Observe que aqui nós temos o D2, aqui nós temos o D2, aqui nós temos o D4, aqui nós temos o D4, acho que é esse cara aqui, D4, não consigo ver direito na luz. Aqui nós temos o D3, esse cara aqui é o D3, e aqui nós temos o D1, e esse camarada aqui é o nosso D1. Esse aqui é o capacitor de 100 micro farad por 400 volts, que é esse camaradinho aqui, 100 micro por 400 volts. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso retificador. Se nós fizermos aqui bonitinho, aqui é a nossa linha 1, e a linha 2, e aqui é o nosso GND. Pronto. Aqui está o nosso diodo, vamos chamar aqui de D2 e D1, e vamos chamar esse cara aqui de D3 e aqui D4. E esse cara aqui é o nosso C4. Pronto. Então, aqui nós temos o nosso circuito retificador. Então, vamos focar um pouquinho aqui. Ok? Bom, as fontes chaveadas, em geral, né, 90% delas são full range, que nós chamamos de full range. O que é full range? Geralmente elas funcionam de 85 volts a 264, que é o que chamamos de universal. Por que o nome universal? Subentende que essa fonte vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Uma fonte que tem uma rede que funciona de 85 a 264 está capaz de funcionar em qualquer país. Então, por isso que ela é chamada de universal. Então, observem só, detalhe, aqui nós vamos entrar com 85 até 264, que é essa entrada aqui. Observe que aqui nós temos uma entrada e aqui nós vamos ter aqui a nossa rede, que vai passar por um fusível, vários torantes aí.
Ok. Então, aqui nós vamos entrar com a nossa rede elétrica, que é esse ponto que eu fiz aqui, a nossa rede. Então, a nossa rede elétrica vai variar de 85 até 264. Então, vamos ver o mínimo de tensão de entrada e o máximo de tensão de entrada. Então, o pico da rede elétrica, quando tiver em 85, vai ser 85 vezes raiz de 2. Quando nós estivermos em 264, vai ser 264 vezes raiz de 2. Se nós fizermos, então, 85 vezes raiz de 2, então, se nós pegarmos 85 vezes raiz de 2, nós vamos obter a tensão de pico máxima, que é 120 volts. Então, nós vamos ter aqui 120 volts. Se nós estivermos em 264, vamos para a calculadora novamente, 264 vezes a raiz de 2, então, raiz de 2, nós vamos ter, 264 vezes a raiz de 2, nós vamos ter 373 volts. 373 volts. Então, essa fonte aqui, no AC, ela vai funcionar de 85 a 264. Já no DC, ela vai funcionar de 120 a 373 volts. Então, aqui no capacitor, nós já vamos ter a DC. E essa DC, nós estamos acabando de ver, ela vai variar de 120 a 373. Aqui na nossa entrada, nós vamos ter de 85 AC até 264 AC. E aqui já vamos ter DC filtrada, que varia de 103. Então, se nós temos o valor máximo de tensão nesse capacitor, vai ser 373 volts. Está aí explicado porque ele é por 400. Ou seja, ele está 25 volts a mais do que vai ter o máximo dele. Então, o máximo de tensão que nós vamos encontrar sobre esse capacitor será de 375 volts. Detalhe. Então, aí na nossa fonte chaveada, vou fazer aqui que está menos poluído, nós temos esses 4 diodos. Aqui é a nossa linha 1, é a nossa linha 2, e aqui vai para o GND. Aqui é o D1, D2, D3, D4. E aqui é o nosso capacitor, deixa eu ver se é o C4, é isso mesmo. E aqui é o nosso C4. D1, D2, D4, D3. Ok. Isso é o que está de acordo com o esquemático aqui que nós vimos da nossa fonte aqui, né? Opa, não, aqui do fundo, aqui, ó. D1, D2, D3, D4. Ok? Que são esses 4 diodos aqui, mais o nosso capacitor de filtro aqui. Beleza. Então, se você for medir com o teu multímetro, se você colocar o teu multímetro na escala AC e medir aqui e aqui, nas duas linhas, você vai encontrar o seu valor RMS. Se estiver em 127, você já sabe que vai encontrar 127 volts RMS. Se estiver em 220, você vai encontrar 220 volts RMS. Ok, essa é uma questão. E se você for medir aqui, ó, com o teu multímetro, você vai colocar o teu multímetro na escala DC. Aí a ponteira positiva você vai colocar aqui e a negativa você vai colocar aqui nesse capacitor, que são esses dois terminais. Esse aqui vai ser o negativo e esse aqui vai ser o positivo. Entre os diodos, nós vamos encontrar, entre o diodo, esse diodo desses dois pontos, que é entre esses diodos aqui, nós vamos encontrar a tensão da rede elétrica, e aqui no capacitor, aqui nesse ponto, no positivo do capacitor, que é essa tensão, nós já vamos encontrar DC. Então, nos diodos aqui estão entrando no AC, e aqui no capacitor vocês vão medir DC. Tá, DC de quanto, né? Então, vamos ver. Bom, se você estiver em 127, a sua conta vai ser assim, 127 vezes raiz de 2 é a tensão que você vai medir aqui no teu capacitor. Se eu estiver em 220, vai ser 220 vezes raiz de 2, que será a tensão que você vai medir no teu capacitor. Então, 127 vezes raiz de 2 vai dar 175 volts, e aqui vai dar 311 volts. Então, se você está em 220, você vai medir no capacitor em torno de 311. Se você estiver em 127, você vai medir no capacitor em torno de 175 volts. Tá. Agora vamos para a manutenção. Na hora que você está dando manutenção, aí você vai lá no secundário da tua fonte, por exemplo. Você vem aqui, ó, no secundário da fonte, onde que deve ter o 12 e o 5,
porque aqui tem outro de 5 que não está aparecendo. Então, o que vai acontecer? Quando você vai medir nesse ponto aí, não tem os seus 12, não tem os seus 5, então a sua fonte pode ser que ela esteja totalmente inoperante, pode ser. O primeiro ponto de tensão que você vai medir vai ser aqui, ó, em cima desse capacitor aqui, é o teu primeiro ponto de medida. E aí você vai medir a tua rede elétrica, na entrada tá ok, vai verificar o fusível, ok, beleza, já verificou a rede fusível, tá ok. Segundo, terceiro passo é medir a tensão em cima desse capacitor. Galera, é o maior capacitor que vocês vão encontrar na fonte chaveada. É esse cara aqui. E é o capacitor de maior tensão. Geralmente é por 400 volts quando a fonte é full range. Tá? Então, você vem aqui e mede a tensão sobre ele. Qual tensão que vocês vão medir? Essa que eu acabei de falar aqui. Ó. Vocês vão pegar a tua rede elétrica, que você está medindo com o teu multímetro, e multiplicar pela raiz de 2. E você vai saber quantos volts vocês vai ter que encontrar aqui. Ó, legal. Então, tem a tensão aqui? Tem. Se tem tensão aqui, o problema vai estar para frente. Se não tem tensão aqui, você vai checar fusível. Ok? Agora, detalhe. Todas as vezes que a tua fonte chaveada está com o fusível queimado, pode ser duas coisas, vocês têm três coisas, vamos considerar. Fusível queimado. Não sai colocando fusível e ligando na hora não, tá, pessoal? Fusível queimado. Pode ser a tensão da rede que aumentou por algum momento. Tensão da rede que aumentou. 2. Ponte em curto. 3. CI em curto. Que é aquele CI de controle lá que eu falei para vocês lá, lembra? Deixa lá para mim, André. Para cá. Para a direita, meu filho. Vai. Isso, tá bom. Então, olha só. Então, fusível, então geralmente é assim. Como que vai estar a fonte? Tem um fusível, tem um varistor, algumas tem um NTC, ok? Aí vai para os 4 diodos retificadores. Tem um filtro de linha aqui que eu não estou considerando, tá? Faz conta que o filtro de linha está tudo beleza. Aí vem aqui, um lado vem aqui, outro vai no GND e aqui vai para o capacitor, que é o que nós temos naquela fonte ali. Tem um filtro de linha nesse meio aqui, ó. Aqui tem um filtro de linha, tá? Mas não estou considerando ele não. Essa é a visão que vocês têm que ter. Então, se o fusível está queimado, eu aconselho vocês fazer verificar esse varistor aqui se não está estourado. Porque toda vez que a sua rede eleva acima de patamar, estoura esse varistor. Geralmente o varistor é de 275 volts AC. Então, às vezes, quando a rede elétrica se eleva, esse cara entra em curto e queima o fusível. Então, se o fusível está queimado, você já deve verificar o varistor. 2. Eu gosto de usar o multímetro analógico, tá? Vou explicar para vocês por quê. Porque com o analógico é mais fácil. Vou dar a dica do analógico primeiro. Você tem o teu multímetro analógico, ok? Então, você vai colocar o teu analógico aqui, ó. Bem em cima desse capacitor, na escala de vezes 1. Na escala de vezes 1, você coloca o ponteiro positivo aqui e a ponteira positiva aqui. Ok, aí depois você vai verificar. Já eu falo para vocês o que vai acontecer. Agora você vai inverter. A negativa você vai colocar aqui e a positiva você vai colocar aqui. Aqui você inverte. Ok? O que tem que acontecer aqui para você ficar tranquilo? Ele tem que fazer isso aqui. O ponteirinho na primeira vez vai e volta devagarzinho. E volta. Na segunda, vai e volta. Beleza. Se ele foi e voltou, é porque está fazendo carga e descarga desse cara aqui, ó. Ok? Então, você fala, opa, não tem fuga nessa linha. Legal. Se não tem fuga nessa linha, então você já pode ficar mais tranquilo para ligar. Detalhe, se você colocar o teu multímetro analógico aqui, nesses dois capacitores, e o ponteirinho for e ficar,
É porque você tem fuga na linha. Fuga na linha. O que representa fuga na linha? Quando tem fuga na linha, que você detectou com multímetro, pode ser os diodos retificadores. Olha lá. Aqui, você detectou que tem fuga na linha. Passa pelo transformador e vai para o circuito integrado. Ó. Essa é a linha que você tem que checar. Ó. Então, quem faz queimar fusível? Então, vamos imaginar a linha, né? Aqui você tem o varistor, o fusível, né? A rede que vai para os diodos, tem o filtro de linha aqui, mas não estou considerando, o capacitor de filtro, e tem o transformador e o CI, que vai para o terra, que é o mesmo terra aqui da fonte retificadora. Então, observe só. Primeira coisa que você fez, viu que o fusível está queimado. Ah, ok, vou trocar o fusível? Vai, claro que você vai. O fusível está queimado, ok. Beleza, verifica o varistor. Não, o varistor está bom. Ok, beleza. Pega o multímetro analógico. E vamos verificar se tem fuga na linha. Beleza. Coloca o multímetro primeiro na escala vezes 1 e ponteira positiva, ponteira negativa. Depois, você vai inverter. Ponteira positiva, negativa, ponteira positiva. Nos dois lados, o ponteirinho tem que ir e voltar. E voltar. Se o ponteirinho for e ficou, fuga na linha. Bom, fuga na linha quer dizer que você não pode ligar na tomada, que se você ligar vai queimar de novo o teu fusível. Fuga na linha quer dizer o quê? Pode verificar. Primeira coisa, você tem que verificar todos. Ok, verificou os diodos? Verifiquei. Diodos estão bons? Estão. Então, é muito provável que o teu CI está ruim. Aí você vem e desliga o pino do CI que vai ligado no transformador aqui, ó. Desliga o pino e verifica se tem curto na linha. Ah, ok, não. Quando eu desligo o pino do CI, não tem mais curto na linha. Então, se não tem mais curto na linha, é porque o seu CI está ruim e você tem que trocar. Esse é um método que você pode utilizar. Outro método fácil que você pode utilizar é que eu vou passar para você agora também aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui o transformador, o CI pode ser o CI, às vezes é um MOSFET, um CI, um transistor mesmo, tá? Aqui nós temos o capacitor, aqui nós temos o bloco retificador, aqui nós temos o varistor, e aqui nós temos o fusível, aqui nós temos fase e neutro, que ou fase, sei lá. Bom, o que geralmente eu vou fazer? Você vai fazer uma lâmpada em série. Pergunta. Quem tem lâmpada em série na bancada aí? Quem tem? Alguém tem lâmpada em série? Alex, quem mais? Pô, legal. Beleza. Então tá jóia. Então, ó, pegou, ó, o método mais prático ainda. Pegou uma fonte chaveada com o fusível queimado, troca fusível e liga ela onde? Na lâmpada em série. Aqui é uma tomada, ó, bem isso aqui, a tomada. O que você vai colocar? Uma lâmpada em série aqui de 60 watts. Aqui é a tua rede, ó. Então, olha só. Vocês têm que colocar uma lâmpada em série aí, tá? Faz a lâmpada em série. Na bancada tem que ter lâmpada em série. Beleza. Então, se tiver um curto na tua fonte, que a tua fonte está ligada aqui, o cabo da tua fonte está ligado nessa tomadinha da tua lâmpada em série. Se tiver um curto, você fecha curto aqui, ó, e não faz nada na rede, porque a lâmpada vai acender. Ok? A lâmpada vai acender. Bom, então olha só o que acontece. Quando você liga uma fonte chaveada na lâmpada em série, da lâmpada de 60 watts, ela faz assim, ela acende e apaga. Se ela já acende e já apaga, você pode ter certeza que todo esse teu barramento aqui, ó, todo esse barramento seu aqui tá bom, dos 300 volts aqui, ó, vai estar tudo ok.
Você vai medir aqui, já vai ter a tensão, a tua parte de retificação vai estar tudo ok. Porque quando a lâmpada acende muito, pá, aquele brilho intenso é a carga desse cara aqui, ó. Aí quando ele se carrega, aí o que acontece? A lâmpada diminui o brilho. Agora, se você liga a fonte e a lâmpada fica sempre muito acesa, é porque você tem fuga nessa linha aqui que nós estamos falando. Você tem fuga nessa linha aqui. O que é fuga nessa linha aqui? Na fonte chaveada, propriamente dito, fuga nessa linha representa o quê? Que pode ser os diodos retificadores, que pode ser o circuito integrado, que pode ser o seu NTC aqui, não, NTC não, o varistor se tiver. Essa aqui eu acho que está sem varistor, ok? Então pode ser esses caras aí, tá? Então o que acontece? Curto na linha, ligou na lâmpada em série, ela ficou muito acesa, que ela vai e apaga, tá? Porque ela está em stand-by, ela dá aquele brilho e diminui o brilho, então tá ok. Se ficar muito intenso, então você vai ter que verificar os diodos, verificar esse capacitor e verificar o circuito integrado, que pode ser qualquer um deles que está com fuga. Então, só com a lâmpada em série, vocês já vão resolver uma parte de toda a linha. Porque enquanto a lâmpada em série estiver muito acesa, não adianta vocês ir para frente. Por que não adianta? Porque tem curto. Então, lâmpada em série muito acesa, desliga o varistor. Resolveu? Não. Desliga o pino do CI. Resolveu? Não. Desliga o capacitor. Resolveu? Não. Então, é os diodos. Aí você vai verificar os 4 diodos, que algum deles vão estar com problema. Ajuda muito, galera. Então, a lâmpada em série, faça amanhã aí na tua bancada, é para ligar equipamentos, não é para ligar autoclave em 1.600 watts, não, tá, pessoal? Que aí a lâmpada não tem 1.600 watts, tá? Ok? Não é para uma lâmpada ligar autoclave. Mas é assim, você pode ligar autoclave na lâmpada em série sem iniciar ciclo, porque daí se tiver algum curto também você vai pegar. Mas assim, depois que iniciar ciclo, a lâmpada vai ficar totalmente acesa, porque ela não tem potência para tocar aí tocar a tua autoclave, ok? Mas o inicial dela você pode ligar assim, tá? O baixo consumo você pode ligar tranquilo, tá? Beleza? Ou você pega a placa separada, a tua placa aí separada, e quer ligar na tomada, eu fosse vocês com a plaquinha, trabalharia conectada com a lâmpada em série, se tiver algum curto, você já vê na lâmpada, vai lá, elimina, aí depois você joga a placa para o autoclave, tá? Se você quiser dar manutenção em placas, é aconselhável sempre você dar manutenção em placa com a sua lâmpada em série ligada, tá? Beleza? Então, aqui, ó, linha, ops, vamos fazer o esqueminha aqui, ó. O linha e o neutro aqui, ó. Então, antes da tua rede, aqui está a tua rede, ó. Tá vendo a tua rede? Antes disso daqui, da tua rede, você vai colocar uma lâmpada em série. Uma lâmpada em série, ó. Vai ficar bem fácil para vocês entenderem o que é a lâmpada em série. Geralmente aqui faz uma tomadinha aqui, ó. Pronto. E liga a tua lâmpada em série. E geralmente 60 watts. Tá ótimo. Beleza. Então, olha só o que você está fazendo. Conectamos aqui na lâmpada em série, na tua rede elétrica, liga a tua fonte aqui na tua tomada. Primeira coisa que deve acontecer, o brilho da lâmpada. O brilho da lâmpada vai dar um pulso e vai diminuir, fica bem fraquinho. Então, quando faz isso aqui na lâmpada, é muito provável que essa linha do diodo, do capacitor e do CI que estão aqui, que é, primeiro, olha só onde nós estamos aqui agora no esquemático, ó. Então, nós estamos com a linha, ó, linha e neutro. Aqui tem uma lâmpada que está ligada nesse ponto, ó. E aqui vai para a tua rede. Aqui, ó, 2 tomadinhas que você ligou. E aqui é a tua rede, uma lâmpadazinha de 60 watts. Eu quero que você enxergue o elétrico e o mecânico, ok? Então, no mecânico ou no mecânico? Na mecânica da coisa é isso que você está vendo, ó. Entra aqui, vai passar pelo filtro, vai passar pelo bloco retificador, nós vamos ter 300, por exemplo, se for 220, 311 volts nesse cara, e esse cara vai alimentar o circuito integrado. Toda essa linha que nós estamos verificando aqui, que nada mais é que essa linha aqui. Eu vou explicar para vocês aqui no esquemático. Deixa eu afinar aqui um pouquinho. Mostrar no esquemático para vocês o que nós estamos falando, ó. Passa pelo fusível, uma fase entra no filtro, sai do filtro, vai para o bloco retificador. A outra fase que vem, passa direto,
passa pelo NTC aqui, que é o nosso NTC, para evitar interrupção, passa pelo filtro e vem do outro lado do bloco retificador. Retifica, aqui nós vamos ter retificado somente o barramento. Esse barramento é igual a tensão AC que você medir vezes a raiz de 2, ok. Então, retificou aqui? Sim, aqui nós estamos, ó, o capacitor é esse cara, nós estamos no barramento. Nesse barramento, 220, nós vamos ter em torno de 310 volts aqui, ó. Vem pela linha, aqui, passa pelo transformador, sai aqui e vem direto no dreno do CI aqui, ó. É o Dzinho de dreno aqui, ó. Então, é essa linha que nós estamos verificando na nossa fonte, ok? Exatamente essa linha aqui. Então, qualquer problema que der nessa linha aí, você vai sentir só na hora de você ligar aqui a lâmpada. Conectar o teu multímetro analógico aqui, ó. Em cima desse cara, vai colocar o teu multímetro aqui, uma ponteira negativa você vai ligar aqui no terra do negativo do capacitor e a positiva você vai verificar aqui no positivo desse cara. O que você está fazendo? Nada mais é que colocando o teu multímetro aqui, uma ponteira aqui e a outra aqui e verificando. Foi, voltou, foi e voltou. Se fez isso, a sua lâmpada também acendeu e voltou. Olha que legal. Ok? Então, essa é a primeira dica que eu vou dar da entrada de, que nós chamamos, essa é a entrada de barramento. Você está checando o barramento da tua fonte. Como é que vai checar o barramento? O barramento da fonte vai checar assim, ou com o multímetro analógico, ou com a sua lâmpada. Então, ligou a lâmpada, muito aceso, checa essas áreas aqui, filtro de linha, capacitor, tá? Então, enquanto a lâmpada não está acesa, se tiver acesa a lâmpada, o que você vai fazer? Desliga o dreno desse cara. Quem é o dreno? O dreno vai ser o pino, ó. O pino, você vai desligar o dreno, que é esse pino aqui, ok? Desligou? Parou, a lâmpada já apagou. Se desligou o pino ali, ligou e a lâmpada já não acendeu mais, então você já sabe que o CI está ruim. Desligou e continuou aceso demais, você vai verificar o capacitor e os diodos, ó. Ok? Vai verificar o capacitor e os diodos, que é esses dois, que é esses caras aqui, ó. Beleza. Desliguei o capacitor, sei lá, com o CI desligado, beleza, ligou e parou? Não, não parou. Então é os diodos. Muito provável que seja o diodo, tá? Muito provável. Então, quem são os elementos que dão mais problema de barramento? Ou é diodo, ou é capacitor. Mais difícil é o capacitor, ou é CI, ou é diodo. 90% do caso está entre o CI e o diodo. Aqui, nós vamos falar desse camarada agora, ok? Bom, olha só. Então, o elemento chaveador é o principal elemento da fonte. Então, olha que ele está ligado aqui, passa pelo transformador e vem para um dreno e via source do MOSFET vem para o terra. Que está ligado exatamente no negativo do nosso capacitor. Então, aqui é o terra da nossa fonte. Então, vamos explicar. Ele vem aqui, passa por um transformador e vem para o elemento chaveador que eu vou representar como uma chave e vai para o terra. Então, esse daqui é o nosso circuito integrado. Esse é o nosso CI. Tem uns que essa chave aqui, que é o MOSFET, está interno ao CI. Tem outros modelos que vai ser assim, ó. Nós vamos ter o transformador e a chave. Essa chave é um transistor fora, um MOSFET que está fora. E o circuito integrado está aqui, ó, controlando o gate dele, ó. O CI está aqui. Então, aí essa chave não está dentro do CI. Então, alguns circuitos integrados, a chave, que no caso nosso está dentro do CI, e alguns circuitos integrados, o MOSFET está fora. Tá bom? Então, você tem que saber definir onde é que está o elemento chaveador. Principalmente saber o que ele faz aí, né? Então, nós vamos entender o que é que esse cara aqui, de fato, faz e por que o nome da fonte é chaveado. Vamos lá, explicar para vocês isso daí. Beleza. Então, o que a fonte chaveada faz? A fonte chaveada faz alguns processos. Primeiro, ela pega o AC, e vocês viram que nós retificamos ele para DC. Olha que legal. Transformamos AC em DC. Nós pegamos esse AC
e vamos chaveá-lo, que é aquele cara que nós vimos lá, em alta frequência. Nós vamos transformar de novo esse DC em uma alta frequência, um HF, uma high frequency. Nesse caso aí, em torno de 120 kHz, geralmente 66 kHz. Mas tem fonte de 400 kHz, enfim, nesse nosso caso aí, 66 kg. Então, olha só o que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando o AC da rede, que é 60 Hz, transformando ele em DC, que é um barramento que nós já vimos. Aí nós vamos passar por um elemento chaveador de alta frequência e vamos transformar isso aqui de novo em AC de alta frequência. E agora aqui no secundário, de novo, nós vamos passar por diodo e vamos transformar de novo isso aqui em DC. Olha que legal. Então, o que a fonte está fazendo? Transformando AC em DC, transformando DC em AC e transformando AC em DC. Olha que legal. Então, a fonte vai fazer esses 4 processos aqui. Ó. Transforma AC em DC, transforma DC em AC de alta frequência. E aí, de novo, AC em DC e vai mandar a tensão de saída para nós. Então, olha só o que ela faz. AC para DC e da C para DC. Ok? AC, DC, AC, DC, beleza? Então, AC transforma em DC, DC transforma em AC e AC transforma novamente em DC. Então, vocês têm que ter essa visão da fonte chaveada. Então, o AC vira DC, o DC vira AC, novamente no secundário das fontes chaveadas. Bom, o que é o elemento chaveador? Por que fonte chaveada, né, pessoal? Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês bem simples. Potência é igual a V vezes I. Ok. Então, vamos imaginar a chave. Uma chave, ora ela está aberta e ora ela está fechada. Uma chave em aberta, a tensão sobre ela é a máxima. Aqui está o barramento de 300 volts, nós tivemos de 220. Então, quando essa chave está aberta, como nós temos transformadora, a tensão nesse ponto aqui vai ser 300 volts. Beleza, tensão máxima nesse caso é 300 volts. Só que a corrente, como a chave está aberta, a corrente é zero. Então, nesse caso, qual a potência? Se eu multiplicar 300 vezes zero, a potência vai ser 0 watts, óbvio, né? Beleza. Quando essa chave está fechada, eu vou fechar esse ponto no GND, a tensão aqui vai ser zero. Então, na chave fechada, a tensão na chave, ela é zero. Só que a corrente, ela é máxima. A corrente é máxima. Claro, se eu multiplicar zero vezes uma corrente máxima, teoricamente, a minha potência vai ser 0 watts. Olha que legal. Então, resume-se que se eu trabalhar chaveando, liga e desliga, liga, desliga, liga, desliga muito rapidamente, teoricamente a minha potência seria zero. Qual a vantagem da potência zero? Simples. De toda a potência que entra aqui, ó, eu vou disponibilizar ela na saída. Ou seja, a minha fonte chaveada não vai consumir quase nada para me produzir. Por exemplo, entra 100 watts aqui, por exemplo, se fosse ideal, entrava 100 e sairia 100 watts. Ou seja, a fonte não consumiria nada disso. Tá? As fontes lineares que não são chaveadas, o rendimento dela é 60%. As lineares, não essas aqui. 60%. Isso quer dizer o quê? Que o rendimento dela é 60%, então ela consome 60% daquilo e te oferece 40. Desses 100 aqui, ela pegaria 60 para ela te oferecer 40 watts aqui na saída. São as fontes lineares. Já as fontes chaveadas, por você trabalhar na condição de chaveamento e não em regiões ativas, em alta frequência, ela vai ter um rendimento, geralmente o rendimento de uma fonte chaveada flyback é de 85%, em média. Os conversores ressonantes, o rendimento é em torno de 97%. Então, imagina uma fonte que tem um rendimento de 97%. Ou seja, ela só consome só 3% para ela. O resto ela devolve tudo para você. Por exemplo, 500 watts, eu ficaria com 15 watts para mim e te devolveria 485 watts. Imagina que legal isso daí, né? Então, o que acontece? O rendimento da fonte é isso daí. Então, se trabalharmos com fontes chaveadas, a grande vantagem é exatamente a comutação. E a comutação nós vamos perder bem menos. Para fazer essa comutação, existe uma coisa que nós chamamos de PWM. Então, olha só,
todos os chaveadores, que são circuitos integrados chaveadores, no seu interior tem um bloquinho que vai gerar um pulso chamado PWM. E o que é esse PWM, né? Eu vou explicar para vocês que vai controlar a chave. O PWM é isso aqui, ó. Beleza. Então, olha só o que o PWM vai fazer. Vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho 300 volts na entrada e preciso de 24 volts na saída. 24 dividido por 300. Faz aí para mim, André, calculadora. 24 por 300. 0,08. Ó. Então deu 0,08, que equivale a 8%. Ah, 8%? Isso. Da minha frequência de 66 kHz, eu vou ficar 8% ligado e vou ficar 92% do meu tempo desligado. E se a rede elétrica cair? Agora eu liguei a fonte em 127. 127 vai dar 175, mas eu preciso continuar com 24. Então vai ser 24 dividido por 175. Tem outras variáveis, mas é mais ou menos isso. Calculadora. Vamos ver agora o que a fonte vai fazer. Ó. 24 dividido por 24 dividido por 175. Agora nós vamos ter ponto 13. Ou seja, 13% vai ficar ligado e 87% vai ficar desligado. Pronto. Então, à medida que a rede elétrica varia, nós vamos aumentando ou diminuindo a largura do pulso. Na média, eu vou ter sempre quantos volts aqui na saída? Sempre 24 volts. Estou sendo muito genérico, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como é que a fonte vai controlar. O PWM vai fazer exatamente isso aqui, ó. Em função da variação da tensão de entrada ou da tensão de saída, ele vai variar a sua largura de pulso e vai manter a média de tensão sempre estável. E lembre-se, sempre na comutação, ó. Sempre on ou off. On ou off, porque vocês viram que a nossa fonte vai perder bem menos. Então, como é que funciona, então, as fontes chaveadas? As fontes chaveadas, ó, que é o que ele vai fazer. Você vai ter aqui uma chave que é controlada por um PWM. E o PWM ele vai fazer o quê? Vai variar a sua largura de pulso de acordo com a necessidade, ou da tensão de entrada, ou dependendo da tensão de saída. Com isso, ele vai ficar mantendo a tensão de saída sempre estável. Então, por isso que o nome chaveada, porque trabalha como chave. Qual a vantagem? Baixas perdas. Baixas perdas. Ok? E uma chave comutando em alta frequência, a coisa não é tão bonitinha que a gente pensa, não. Por quê? Ó? Se eu estou em 220, aqui nós vamos ter 311 volts. Beleza. Então tá. Então, quando eu mando a chave ligar, ela liga, ela fecha. Quando ela fecha, a tensão aqui vai para quase zero. Vai depender da tensão de dreno e source do MOSFET aqui. Não vamos considerar zero. Ok. Quando a chave abre, que é esse ponto, o T-off aqui, o período que está em off, ela vai cortar. Então, se ela vai em corta, a gente imagina que ela vai para 300 volts. Ok. Isso é imaginação, tá, pessoal? Na verdade, como nós estamos trabalhando com indutores, toda vez que você fecha a chave, aqui circula uma corrente elétrica. Toda vez que circula a corrente elétrica, o transformador armazena energia. E ele vai armazenar energia. Quando você corta a chave, ele está com energia no mas nessa distribuição, aqui, ele tendo uma tensão armazenada, vai virar uma inversão de campo. Sabe o que vai acontecer? Na hora que ele corta, a tensão vai lá para os belela. Tensão sobe muito. Muito. Tá? Essa tensão aqui, ó, ela é no mínimo. O mínimo seria o meu VCC mais 2 vezes o meu VO. No mínimo. Isso aqui é só para brincadeira, mas é muito mais que isso, tá? Então, o que acontece?
Então, aqui no mínimo, esse pulso vai ser maior que 300 volts. Geralmente, ele pode chegar a 1 kV, 1,5 kV, ok? Ele pode ser muito alto na hora que você vai fazer esse corte, depende de uma série de fatores, da indutância de dispersão do transformador, depende da tua tensão de saída, enfim, depende de vários fatores. Então, o que acontece? Então, só que esse circuito integrado, ele tem um limite de tensão. Um exemplo, 780 volts. Ele não suporta mais que 780 volts. Então, já que ele não suporta mais que 780 volts, não é na hora que satura, porque a rede elétrica, no máximo, nós vimos, é 374 volts. Então, o problema não é a rede, que vai dar um barramento de 374. O problema é quando a chave corta. Quando ela corta, isso aqui pode chegar a 1000 volts. E esse 1000 volts é maior do que os 780 que a chave possa suportar. Então, o que é necessário fazer aqui? É necessário nós tentarmos minimizar esses pulsos para que eles atinjam um valor que seja menor do que os 780, exemplo, que a minha chave suporta. E como fazer isso? Para mim fazer isso, existe um circuitinho que é responsável por isso aqui. Que eu já coloquei ele aqui atrás e vou falar para vocês quem é esse carinha que vai manter, que é o nosso clamp. Lembra que eu falei para vocês do clamp? Ó? Então, esse circuitinho aí, ele é responsável, olha, observe aqui no esquemático, como saber quem é o clamp, né? Vou mostrar para vocês como que vocês vão saber quem é o clamp. Aqui. Observe como é que é fácil identificar o clamp. O clamp ele fica em paralelo com o rolamento do transformador. Então, nós temos aqui o rolamento do transformador, aqui, o rolamento do transformador e aqui. Observe, ó, que aqui nós temos um circuitinho ligado de um lado do transformador e do outro. Ó. Esse circuitinho aqui é o que nós chamamos de clamp. Ok? Nós chamamos isso aí de clamp. O que o clamp vai fazer? Esse circuitinho aqui, na hora que a chave corta, observe, olha o sentido de condução desse diodo aqui, ó. E observem só, eu vou fazer um desenho que vocês vão entender até aquele diodo que fica em paralelo com o relé lá, ó. Então, olha só que legal, ó. Vamos fazer o circuitinho do relé que vocês vão entender a função do clamp. Já observaram que todo o relé tem um diodinho assim, ó? Quem lembra disso? Já viu isso? Que a tensão aqui ó, é 24 VCC. Então tá, quando você liga o relé, aqui tende a ir para 0 volts, ó. 0. Ok? 0 volts. Então vai para 0. Só que quando corta, nós já falamos que a tensão aqui, ó, se aqui estava 0 e aqui é positivo, a tensão aqui vai ser maior que essa, ele vai inverter. Então ela vai ser maior que 24. Quando o transistor satura, a tensão do coletor vai ser igual a 0. Quando ele corta, a tensão do coletor é maior que 24. Maior que 24. Nossa, maior que 24 é? Pode chegar a 60? Pode. Pode chegar a 50 volts? Pode. Pode chegar a 70? Pode. Pode estourar o transistor na hora que corta? Pode também. Pode ser que na hora que corta, esse diodo está ruim, esse transistor estoura por causa dessa alta tensão que o indutor gera, porque ele tem energia armazenada e tem que descarregar isso em algum lugar, pensando numa maneira simples de se falar. Então, olha só o que o diodo faz. Nós já tivemos aula de diodo mesmo, então vocês vão entender. Quando a tensão do anodo é maior que a tensão do cátodo, ele conduz. E olha só que legal. Quando o transistor está saturado, a corrente está fluindo nesse sentido, porque daí aqui é 0 e aqui é 24. Então, a tensão do cátodo é maior que a tensão do anodo que está em 0. Então, o diodo é uma chave aberta. Quando o transistor desliga o relé, nesse momento que ele desliga, a tensão nesse ponto é maior que essa. Logo, a tensão do anodo é maior que a do cátodo. E só que quantos volts nós temos no cátodo? Vai ficar assim, ó. O cátodo está com 24 da fonte. Não tem como ser maior. Ele vai ser maior aqui, ó. Só que quando o transistor corta, que ele vai ser maior que 24, o diodo... Opa, meu amigo, deixa eu grampear você nesse ponto aqui. O diodo conduz. Qual a tensão sobre o diodo? 0,7. Então, se aqui no cátodo você tem 24, quanto você tem no anodo? 24,7. Pronto. O diodo não vai permitir que essa tensão aqui seja maior que 24,7. E se você desligar o diodo, ele chega em 60, chega em 70.
e aí queima o transistor. Então, esse cara vai grampear essa tensão em VCC mais 0,7. Que hora? Na hora do corte do transistor. Pronto, olha só. Então, o que esse diodo está fazendo? Ele está evitando que nós possamos queimar a nossa chave, que nesse caso aqui é um transistor. Quando o relé liga? Não, quando desliga. Que a tensão inversa é maior que o VCC, pode danificar o relé. Então, esse cara vai travar em 0,7 acima do VCC apenas, evitando que queima a chave. Quem entendeu a explicação aqui, que aí vai entender qual é a função do clamp lá na fonte. Quando a chave corta, a tensão desse ponto tem de ser muito maior do que o barramento. Ó. Quando ela vai ser maior, o diodo conduz nesse sentido. Ó. Ele está nesse sentido. E aqui nós temos o PCKE 200, que é um diodo de 200 volts. Ele não vai permitir que essa malha aqui seja maior que 200 volts acima do VCC. E aí, olha que legal que vai acontecer daí, ó. Ele vai grampear em 200. Lá o diodinho fazia 0,7. Aqui ele vai fazer 200. Você vai fazer isso aqui, então, na chave, ó. Olha o que o clamp vai fazer. Aqui a chave, né? Ok. A chave fecha, aqui vai para 0. Quando a chave corta, aqui é no mínimo 2 vezes o VCC lá, né? O VCC nosso é 300. Então, imagine só, né? A hora que eu corto, no mínimo vai para 600. Isso aqui chega a 1.000, 1.500 volts. Só que agora eu coloco um diodinho aqui, ó. E coloco um outro cara aqui, ó. Pronto, de 200 volts. E esse cara de 0,7. Bom, a tensão aqui, ó. Quanto que ela vai ser maior que lá? 200 volts. Então, 300 mais 200, no máximo que vai chegar aqui, exemplo, tá? 500 volts. Só que essa chave suporta 780 volts. Então, o clamp vai limitar essa tensão para que ela não seja maior do que a tensão que o CI possa suportar. Sempre que vocês pegarem esse lado, não esqueça de checar o clamp, que é esse circuitinho que eu falei aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos olhar no físico. Sempre que esse CI estiver estourado, não deixe de verificar esse cara. Então, o que esse cara faz? Limita a tensão para não queimar a chave, que é o nosso clamp. Ok, galera? Tranquilos? De boa? Vamos continuar que o nosso tempo é curto, né? Bom, já entenderam o chaveador, já entenderam tudo, né? Que ótimo. Então, vamos continuar aqui. Então, olha só. Vamos fazer aqui. Agora eu vou fazer em bloco para ser mais rápido, tá? O filtro, que vocês lembram como que é. O bloco de diodos retificador. Aí nós temos o nosso capacitor, nós temos o barramento, nós temos o transformador, nós temos o circuito integrado com a chave interna, né? Com a chavinha interna, que vai para o GND. E nós temos o clamp que está amarrado com esse cara, olha que legal. Beleza? E aqui nós temos um circuito, que é o nosso PWM, que vai controlar o tempo de liga e desliga da nossa chave. Ok. Então, olha só que vocês têm que pensar na fonte chaveada aqui. Beleza. Já falamos como que vocês vão fazer manutenção no barramento. Já estamos entendendo como é que a fonte chaveada funciona. Já entendemos a função do clamp, que é limitar que essa chave aqui estoura. Né? Ok. Detalhe importante. Ok? Vamos falar sobre um pouquinho sobre esse camarada aqui. Ó. Esses camaradas, eles têm proteção de sobrecorrente, de sobretensão, eles têm proteção de subtensão e eles têm proteção de temperatura, entre outras, mas as principais são essas daqui. Então, esses camaradas aqui, ó, se você exigir no secundário que tiver algum curto, alguma coisa, e você ligar a fonte, ele vai detectar a corrente que passa pela chave aqui, ele vai medir essa corrente e falar assim, não, está acima do que deveria.
Aí ele vai lá e desliga a fonte. Ok. Não. A tensão na rede elétrica de entrada ela está muito alta. Então, eu vou desligar a rede. Não. A tensão da rede está muito baixa. Então, eu vou desligar o CI. Não. O CI está muito quente. Então, eu vou desligar o CI. Tudo ele desliga a tua fonte. Então, a tua fonte, ela sempre pode, as proteções, toda a proteção que a fonte pode, que esse cara vai fazer, é desligar o controle da chave. Se desligarmos a chave, o que nós vamos ter no secundário? Nada. Né? Não vamos ter nada lá no secundário, porque a sua chave está desligada. Então, a sua fonte desliga quando tem sobrecorrente, a tua fonte desliga quando tem subtensão na entrada, a tua fonte desliga quando tem subtensão na entrada, que é menor que 85, e a tua fonte desliga quando tem temperatura elevada. Então, esses camaradas são cheios de proteção. Todos os CIs de fonte chaveada são cheios de proteção. E como eles atuam? Desligando a chave. Se desliga a chave, desliga também o secundário. E se desliga o secundário, a tua fonte não tem tensão. Beleza? Então, nós temos que ter essa ideia desse camaradinho aqui. Detalhe. Ó, vou dar um macete para vocês agora, que é importante. Aqui nós temos uma chave que está dentro de um circuito integrado, né? Aqui nós temos o secundário, que nós vamos retificar esse aqui e mandar para um capacitor. Beleza. Ok? Então, o que que acontece? Esse cara aqui, ó, que é o nosso CI, ele está ligado no barramento, ok? Está ligado em todo esse barramento aqui. Então, quando vem o barramento, que ele detecta que vem o barramento aqui, ó, aqui internamente ele vai alimentar-se com essa tensão. Então, vai ter uns reguladores internos aqui que vai regular a tensão para alimentar o circuito. O primeiro circuito que vai funcionar aqui dentro, ele tem que dar um start. Esse start vai acionar um circuito que é o nosso oscilador. Qual é a função desse oscilador? Gerar a frequência da tua fonte. Ele é responsável por determinar a frequência, não a largura de pulso. Ele vai determinar a frequência da tua fonte. Então, tem que ter um oscilador? Tem. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Vamos entender. Então, eu tenho na minha fonte o filtro. Eu tenho na minha fonte o retificador. Eu tenho o capacitor de filtro. Eu tenho barramento. Eu tenho o transformador. Eu tenho a minha chave. Olha que bonito. E o GND. E tenho o meu secundário. E tenho lá o retificador do meu secundário, geralmente meia onda. Ok. Terras diferentes, tá? Que é um terra, lá é outro. Beleza. Aqui eu tenho o filtro. Beleza. Primeira coisa, eu posso fazer de duas maneiras isso. Eu posso pegar essa tensão, eu posso pegar essa tensão aqui e jogar ela num regulador interno. Do CI mesmo, tá? Jogar no regulador e gerar o VCC interno para dar o start no meu oscilador. Ok. Vou pegar a tensão do meu... Perguntando, vem. Isso que eu vou falar agora da importância do osciloscópio e do multímetro, tá? Quando você vai usar o osciloscópio e quando você vai usar o multímetro aí, beleza? Exatamente isso daí que eu vou mostrar para vocês. Bom, aí aqui eu tenho o oscilador, beleza. Esse oscilador agora vai para o meu bloco PWM. E o meu PWM vai controlar o tempo de liga e desliga da minha chave. Tudo isso aqui nós estamos dentro do circuito integrado, pessoal. Não esqueçam disso, ok? Dentro do circuito integrado, beleza. Então, veja bem, as fontes chaveadas, imagine como que a fonte chaveada funciona. Ela tem um funcionamento primário e um funcionamento secundário. Ó, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Daí, aí você vai entender a fonte chaveada. Vamos pensar, 90% das fontes, 99% desliga por sobrecorrente. Ó, 90% desliga por sobrecorrente. Está exigindo demais da fonte.
Mas agora tem um segredo aí que você tem que entender. Bom, para mim detectar que tem excesso de corrente, eu tenho que primeiro funcionar o oscilador e fazer a chave funcionar. A chave funcionou, aí eu gero tensão, aí eu consigo analisar que tem corrente. Então, olha a regra. Oscilador é primário. Primeiro, vamos chamar assim. Primeiro. Proteção de sobrecorrente vem depois. É depois. Ok? Até agora vocês entenderam? Então, primeiro eu tenho que começar a funcionar para mim saber que está ruim. Começa a funcionar para saber que está ruim. Começa a funcionar para saber que está ruim. Aí a fonte fica assim, ó. Chegar mais perto. Aqui, ó. Você vai medir a tensão lá com o analógico, ela está assim. Por quê? Primeiro oscilo, depois protejo. Eu oscilo, depois protejo. Oscilo, protejo. Oscilo, protejo. Oscilo, protejo. Oscilo, protejo. E aqui tem uma lógica interessante da manutenção. Se o cara não entender, ele não consegue matar o bagulho, não consegue resolver o problema. Então, a oscilação da fonte ela é primeiro. A proteção vem depois. Sendo assim, tem uma dica importante aí. Importante. Porque, olha só, aonde que você vai ver que a fonte oscila, né? Aonde que você vai ver que ela oscila? A fonte está assim, ó. Então, tem duas questões que você tem que entender de fonte chaveada. Se você entender isso aí, galera, já morreu a fonte chaveada para vocês, ó. Então, a fonte faz assim, ó. Volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ponteirinho nem... Atenção, no analógico, no digital você nem percebe. No analógico você vê o ponteirinho fazer isso assim, ó. Geralmente, quando o ponteirinho faz isso, ó, é porque a fonte está oscilando. Quando o ponteirinho está assim, ó, a fonte está morta. São diferentes o raciocínio. Entenderam o que eu quero dizer? Entenderam até agora? Lógico que vocês não vão entender o macete de consertar a fonte chaveada é esse que eu vou passar agora. Então, o que vocês têm que entender? Então, eu tenho aqui, ó, agora eu vou colocar dois blocos. O transformador, a chave e o meu oscilador. O oscilador é o que dá vida para a fonte, é que faz ela chavear. Aí tem o PWM controlando a chave. Aí eu tenho o meu diodo, o retificador, o secundário da fonte. Ó. Olha que legal. Então, primeira regra que vocês têm que fazer. Se vocês vão medir uma fonte, ela faz aquele barulhinho assim, ó. É uma questão. Geralmente, quando eu estou fazendo esse barulhinho, ela está tentando funcionar, mas ela está protegendo. Então, nesses casos aí, galera, é muito difícil de ser o circuito integrado. Ele está se protegendo, ele está funcionando bem. Se você pegar com o teu osciloscópio, se você colocar o teu osciloscópio aqui, ó, você vai ver que ela tenta funcionar. Ela tenta funcionar, ó. Só que ela começa a funcionar, ela detecta a corrente e desliga o PWM. Aí ela desliga. Ó, quando ela desliga, tá tudo ok. Ela vai lá e liga de novo. Detecta. Então, ela não fica assim, ó. Ah, não, deu sobrecorrente, eu paro de funcionar totalmente. Não, ela fica tentando. Toda hora tenta, para, tenta, para, tenta, para. Então, se vocês entenderem essa lógica aqui, o que vocês vão entender? Bom, se a ponte está pulsando, ó, se a fonte está pulsando, aquelas pulsadinhas bem curtas, assim, ó, tensão é zero, nem mexe, você só vê as pulsaçãozinhas do ponteiro. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você fala assim, ela está oscilando. Se ela está oscilando, beleza, então o CIzinho aqui, a priori você descarta ele. Você descarta, então eu acho que não é o CI, mas não temos certeza ainda, mas eu acho que não é. Aí o que você vai fazer? Aí você vai lá no secundário, ó. Aí você vai para o secundário. Porque qualquer curto, se esse diodo aqui entra em curto, se esse capacitor entra em curto, qualquer curto que você tem no secundário, quando ele começar a funcionar, ele detecta a alta corrente e desliga. Começa a funcionar, detecta a alta corrente e desliga. Aí ele fica pulsando, dando essas pulsadas e para, pulsada para, pulsada para. Então,
Quando a fonte está dando essa pulsada para, a primeira coisa que você deve fazer é ir lá no secundário e verificar se tem ou não curto no secundário. Como fazer isso? A maneira mais fácil de fazer isso, eu gosto de usar o multímetro analógico. Agora, no analógico, aonde? Em cima do capacitor de filtro do secundário. Vai medir a linha de um lado e do outro. Tem que ir, voltar, ir e voltar. Deu, foi, ficou, tem fuga na linha, vocês têm que sair a caça ao tesouro até você detectar aonde é que tem essa falha. Enquanto não detectar, retirar esse curto da linha, não adianta ligar a tua fonte que não vai funcionar. Mas 90% dos casos, quando a fonte está pulsando dessa maneira, o problema está no secundário. Poucas vezes vai ser ciclo integrado. Pode ser CI? Pode, mas é a minoria das vezes. A maioria das vezes vocês vão ter que checar aí o secundário e não o primário. Uma coisa que eu faço que funciona bem, vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Ó. Uma coisa que dá muito certo também, galera, que eu geralmente uso, por exemplo, você sabe que essa fonte aqui, ó, ela é de 12 volts e o outro enrolamento é 5. Então, nós vamos lá no esquemático da fonte, nós vamos detectar quem é 12 e quem é o 5. Exemplo, deixa eu pegar o esquemático aqui, deixa eu só um pouquinho, deixa eu puxar para frente aqui, fica mais fácil. Deixa eu ir lá no esquemático, André. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos entender isso que eu estou dizendo para vocês aí. Volta aí para mim, André. Eu só vou atrasar um pouquinho aí. Tem problema demorar um pouquinho mais, uns 20 minutos? Aqui. Ó, você vem aqui com o osciloscópio aqui no dreno. O dreno, esse é o pino que vai no transformador. Você vem aqui, ela tá assim, ó. Não funciona, tá pulsando. Você coloca o teu multímetro aqui na saída, aqui nessa saída, ele tá lá, ó, só pulsando também. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A tensão não vai, aí você sabe, tem curto na linha. Então, olha só o que você tem. O que é bom você fazer? Duas maneiras. Ou multímetro analógico, eu gosto do multímetro analógico, tá? Que é mais fácil. Analógico. Na escala de vezes 1, você coloca primeiro em cima desse capacitor aqui, ó, positivo de um lado, negativo do outro. Ele não pode ir e ficar, inverte, vai e fica. Não, ele tem que ir e voltar. Ir e voltar. Se ele vai e volta, você fala, não. Se esse capacitor aqui foi e volta, você fala assim, toda essa linha aqui está legal. Aí você vai testar outra linha, porque tem dois diodos na linha. Aí você vem em cima do capacitor aqui de novo, desse cara aqui, ó, que é o C17. Aí você vai lá no esquemático, você vê quem é o C17. Aí você fala assim, foi, ficou, você já fala, tenho um curto nessa linha aqui, ó. Então, ó, Luciano, essa aula aí é lá no reparo e no análise, tá? Beleza? Só chegar lá e lá você vai se deparar com isso aí passo a passo, beleza? Toda essa interpretação de esquemática, simbologia, tá? Tranquilo? Beleza, vamos continuar aqui. Bom, então aqui nós temos o diodo, o escótico, o capacitor, o indutor e o capacitor. Beleza. Aí você viu que tem fuga nessa linha com o multímetro, ó. Então você já sabe, se tem fuga nessa linha, verifica primeiro. Primeiro, cara, que você tem que verificar esses diodos aqui. O diodo e capacitor na linha. É o que pode acontecer. Então, nas fotografias, ou vai ser diodo ou vai ser capacitor que está com fuga ou com curto. E aí vocês vão checar a linha. Aí descobriu aqui no secundário qual linha está com problema. Outra coisa que vocês podem fazer é o quê? Ó? Nos catodos dos diodos, não nos anodos, tá? Nos catodos dos diodos, ó, tem o capacitor, né? Em cima desse capacitor, eu pego uma fonte de 5 volts, uma fonte mesmo. Sabe essas fontes ajustáveis da Minipa aí que existem essas fontes? Eu desligo a fonte chaveada da tomada e aqui nesses diodos, nessa linha, em cima desses capacitor de filtro aqui, eu injeto a tensão direta. Porque aquelas fontes, elas têm proteção de corrente. Aí eu injeto a tensão e vejo se toda a linha está boa. Não está legal, o que eu faço? Não está legal, então eu vou até eliminar o curto, que a fonte fica protegida lá, pela sono LED de proteção. Isso aí caça as buchas até liberar
a linha da fonte. Então, com a fonte vocês conseguem liberar a linha e também com o multímetro você também consegue liberar a linha aí, tá bom? Beleza, galera? Então, toda vez que a fonte estiver pulsando, pulsa, 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 primeira coisa que vocês têm que fazer é ir para esse bloco do retificador no secundário. Quem que é esses caras aqui, né? Vamos ver eles aqui, ó. Fonte pulsando, vocês têm que correr para esses caras aqui, ó. Esses capacitores aqui diodos, ó. Esses caras aqui, ó. Tem que caçar as buchas aí. Aí a fonte vai ficar pulsando. Se tiver tudo ok aqui, tudo ok, é muito provável que pode ser o seu feedback. Se o seu feedback estiver tudo ok, aí sim que você pode considerar aí o seu CI. Então, o CI é o último a ser trocado, não o primeiro, tá bom? Então, veja bem, voltando aqui à análise. Bom, então olha só, fonte pulsando quer dizer que está acionando proteção. Se está acionando proteção, a primeira parte é checar os retificadores e filtros do secundário, ok? Esse daí é o primeiro passo que vocês devem fazer, caça as bruxas, tá? Beleza? Aí vocês podem fazer isso com o time analógico para detectar a linha, depois medir como verificar os componentes, ou vocês podem injetar uma tensão em cima dos capacitores, geralmente de 5 volts eu injeto, uma tensão de 5 e a fonte vai indicar que tem curto. E aí vocês vão verificar que a corrente na fonte está muito alta ou que tem curto na linha, a fonte vai detectar isso aí para você, tá bom? E aí resolve todo o problema da linha e beleza. Ok, galera? Entenderam quando a fonte está oscilando o que vocês devem fazer? Quando ela está pulsando? Compreenderam mesmo? Todos compreenderam? Ou alguém está com alguma dúvida aí? Que boa, deixa eu correr aqui que nosso tempo é curto. É isso aí mesmo. Bom, outra coisa. Agora, ó, fonte totalmente inoperante, eu falei que ela está pulsando, ó, pulsa. Né? Agora, a fonte totalmente inoperante, totalmente, não tem... Você vem aqui com o osciloscópio, ó. Vem aqui com o osciloscópio, nada. Só os 300 volts assim, ó. 300 volts, vocês falam, caramba, não está acontecendo nada com essa fonte. Aí sim, vocês podem ficar de olho nesse carinha aqui, ó. Que é o CI da fonte. Totalmente inoperante, vocês podem ficar de olho nesse cara que pode ser que ele não está funcionando mesmo. Aí você tem que checar a alimentação, checar feedback, checar a entrada de linha da rede, que vai ter que se alimentar por algum lado. Aí pega a linha da rede, pega o feedback, alguma coisa nessa área aqui vocês vão ter que verificar do CI, coisas próximas a ele, porque ela está totalmente inoperante. Muitas das vezes, totalmente inoperante é esse cara aqui. Mas não injetar a tensãozinha da fonte aqui, injetar a tensãozinha da fonte e verificar se está tudo ok lá para você ter certeza. Você vai demorar o quê? 2 minutos para fazer isso? Ou vai lá que o motivo está analógico na linha? Ó, foi, voltou, essa linha tá boa, foi, voltou, essa linha tá boa, ou injeta a fonte lá nas linhas, lá com a fonte desligada. Para você ter certeza que isso aqui não tem problema. Aí você fala, cara, a minha linha tá boa, se a minha linha tá boa e esse cara não oscila, então é muito provável que esse cara vai estar ruim mesmo, porque ele está totalmente inoperante. Entenderam, galera? Essa é outra dica. Então, olha só, nós vimos que quando ela está pulsando, pulsa, né? Pulsa, para, você vai pensar em proteção. Proteção é a primeira coisa. Ou você vem com o analógico aqui em cima dos capacitores, verifica se não tem fuga na linha, ou você pode injetar uma fonte desligada, uma fonte de 5 volts e verificar se a fonte detectou curto ou se está com excesso de corrente lá indicando no display. Se está com muita corrente, é porque tem fuga. Aí você vai checar esses camaradinhos aqui, ó. Ok. Fonte totalmente inoperante. Você vem aqui no dreno, aqui no pino do transformador, aqui no dreno desse CIzinho aqui, ó, em relação à terra, tá lá 300 volts, FEM 220, 300 contínuo. Fala, cara, uma fonte está totalmente morta, não está funcionando, não está partindo, não está nada. Aí você só para checar, faz esse teste aqui de novo, que é rapidinho. Ah, não, a linha realmente está tudo ok. Então, cara, é muito provável, você tem que verificar esses carinha aqui perto aqui, ó.
CI e esses capacitorzinhos aí de perto do CI. Alguma coisa perto do CI pode estar fazendo com que ele não oscile, ou que ele não dê o start da fonte. Tá? Vocês podem verificar isso daí, tá ok? Agora tem outro problema. Outro problema que as fontes chaveadas apresentam. Por exemplo, se é 12 ou se é 5. O 12 pode estar muito maior que 12 ou muito menor que 12. O 5 pode estar maior que 5 ou menor que 5. Estar maior ou menor do que deveria, aí é malha de feedback. A malha de feedback é responsável por isso. Então, o que a malha de feedback vai fazer? A malha de feedback vai fazer exatamente isso daí, controlar a tensão, manter ela estável. Qual que é a malha de feedback? Você tem que olhar onde é que está o optoacoplador. O optoacoplador é o que faz parte da malha. Aí todo mundo... E aí tem um CIzinho aqui, que é o TL, geralmente TL431, que é o CI principal do feedback, que é o optoacoplador e o TL431. 99% das fontes utilizam esse cara aqui, ó, que é o TL431. O TL431 é um amplificador de erro. Quer ver? Vamos ver se esse cara não está usando o TL431? Aqui, ó, o que ele está usando, ó, TL431. Então, o TL431, que é esse 6 aqui, ó, então, onde é que vai ficar o TL431? Você vai ter o optoacoplador, você já sabe. Opa, achei a malha de feedback. Quem é o 6 que controla a malha de feedback? É o TL431, que vai estar bem pertinho dele, ligado num dos pinos do optoacoplador, como nós podemos ver aqui, ó. O TL431 está ligado no pino do optoacoplador, ó. Pode ver aqui, direto, tá? Como isso funciona, ó? Deixa eu copiar essa fonte aqui de novo para vocês entenderem rapidamente, para nós encerrarmos. Aqui, ó. Observe só que legal, ó. O TL4, o optoacoplador está ligado no TL431. Olha onde o TL431 está ligado, ó. Nós temos aqui um resistor com esse cara fazendo isso daqui. E temos outro resistor ligado lá na outra tensão. Um está ligado no 12 e o outro está ligado no 5, ó. Um está ligado no 12 volts, o outro está ligado no 5 e vem para o TL431. O que esse cara está fazendo? Vai amplificar o erro. Por exemplo, ele tá monitorando os 12 volts através desse resistor aqui, ó. E ele está monitorando o 5 através desse cara aqui, ó. E aí a tensão aqui na entrada do TL431 pode ser que ela aumenta ou ela diminua. O que o TL431 vai falar através do optoacoplador? Ele vai mandar uma identificação por luz que vai entrar no pino ao pino C, ó. Está escrito C de controle. Então, o TL431 fica monitorando a tensão de saída e dizendo, ó, a tensão aqui está alta. Aí o controle falou, está alta? Tá, então eu vou diminuir o PWM para ela baixar. Baixou? Ah, baixou, então mantém. Aí ele pode dizer o seguinte, não, a tensão aqui está baixa. Ele fala, tá, aí, ó, tá baixa, manda a informação para o optoacoplador, o optoacoplador e manda para o controle. Ah, tá baixa, então eu vou aumentar um pouco a largura da liga Liberou aí, liberou. Na média, essas tensões ficam extremamente estáveis, 12 e 5 volts, porque nós temos um feedback, ó. O feedback é todo esse controlezinho aqui que está amarrado, pegando referência da saída. O feedback fica olhando para a saída, para mandar um retorno para o CI, controlar a tensão de saída e manter ela estável. Entenderam, galera, como é que isso funciona? Então, qual é o papel aqui do feedback? O papel do feedback é ajudar a manter a tensão estável. Então, quando apresenta-se um problema no feedback, as tensões de saída podem ficar mais altas ou ficar mais baixas. Mais alto e mais baixo, dificilmente é CI, dificilmente é o retificador, porque está retificando baixo ou alto, mas está retificando. Dificilmente pode ser esses caras. E sim, pode ser um resistor alterado, pode ser o TL431 com fuga, pode ser o óptico que não está emitindo, um resistor, uma fuga num capacitor, e assim sucessivamente. Então, todas as vezes que a tua tensão da fonte estiver alta ou baixa, o bloco que você tem que checar é esse camarada aqui, ó, o bloco de feedback. Ele é responsável por manter a tensão de saída estável. Então, tensão alta ou baixa, aonde está o óptico? Aqui. Quem é o TL431? Aqui. Ah, então já sei. Esses componentes aqui podem estar com
problema. Então, vai a caça às bruxas aí, né? Para vocês detectarem qual é o componente que possa estar com fuga aqui no teu controle. Destrinchou? É isso aí, Maurição. Destrinchar esse treco aqui, velho. Essa caixinha preta aí, né, bicho? Assim, né? Estamos falando de macetes apenas, né? Não estamos entrando no detalhe de funcionamento mesmo, né? Mas, assim, uma ajuda para manutenção. Para manutenção é isso que interessa. Entender isso aí, acabou. Então, nós podemos ter defeitos no barramento. Então, defeito no barramento, vocês vão observar na lâmpada em série, que é o melhor método, vai verificar a lâmpada em série. O que vocês têm que checar aí? Vocês têm que checar o varistor de entrada, os diodos, o capacitor de filtro, e vocês têm que verificar o CI chaveador. Ou o MOSFET chaveador, caso ela esteja fora, ou o MOSFET, tá? Tem que verificar esses caras aqui, beleza? Esse é uma coisa que vocês têm que fazer, ou é com a lâmpada, ou com o analógico, aí no barramento, como nós já falamos naquela hora, tá? Essa é a questão 1. 2, segundo defeito, fonte inoperante, totalmente inoperante, nada funciona. Você vai lá no dreno do CI, aquele pino que sai do transformador e cai dentro do CI, que é a chave, você vem aqui com o osciloscópio, tá assim, ó, constantemente, não pulsa nada. O que vocês têm que fazer só para garantia? Não custa nada, ou medir aqui com os capacitores como analógico, ou injetar com uma fonte paralelo, mais aqui e o menos aqui, ó, injetar com a fonte com o equipamento desligado, injetar uma fonte aqui, ver se toda a linha aqui está ok. Se estiver tudo ok e está inoperante, verifica tudo que está perto do CI, ou troca o circuito integrado. É o caso 2. Caso 3. Fonte está pulsante. Tem aquele probleminha lá que fica a tensão vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Ela está pulsante. Então, se está pulsante, é porque o oscilador está bom. Então, primeiro oscila e depois protege. Normal, a fonte está funcionando bem. O que vocês têm que verificar? Secundário. O que é o secundário? Diodo, retificador, capacitor e filtros. Lá no secundário. Se tiver 2, checar as 2 linhas. Checar, como que eu vou checar as 2 linhas? Ou medindo com o analógico na linha, ou injetando uma fonte. Ok? Esse também é outra dica. Que mais? Se a tensão está mais alta ou baixa, aí vocês têm que verificar o quê? Feedback. Outra dica que eu esqueci de falar para vocês. Deixa eu só puxar um negócio aqui, isso aqui é importante. Deixa eu pegar um negócio. É outra dica, eu já estava esquecendo, essa dica é boa. Deixa eu pegar o esquemático. Vai lá no esquemático para mim. Peraí, só vou pegar uma parte. Eu esqueci dessa dica aqui, pessoal, agora que eu lembrei. Deixa eu fazer aqui para vocês. Ó. Tem como testar se o TL431 tá bom ou tá ruim? Tem um jeito. Eu já estava esquecendo de falar isso para vocês. Ó. A ideia desse cara é amplificar o erro. Lembra que eu falei que ele é um amplificador de erro? Geralmente eu faço isso dar certo. Tá? Não sei se vai dar em todos, mas 90% dos casos deu certo. Por exemplo, eu não sei que essa linha aqui é 12 volts, ó. 12 volts, eu sei que essa linha é de 12. Eu injeto exatamente 12 volts aqui nesse capacitor aqui, ó. 12 volts. Ok, com a fonte desligada, tá, pessoal? E eu coloco o multímetro aqui, ó. Medindo a tensão aqui, ó, o volts, tá? Aqui em cima, aqui. Ok? Vou colocar a tensão aqui, beleza. Outra dica também que é importante vocês observar, a tensão aqui nesse pino sempre vai ser 2,5 volts. Ó. Sempre vocês vão medir a tensão aqui em relação a esse pino, vai ser 2,5. Ele tem uma referência interna de 2,5. Então, essa tensão aqui tem que ter 2,5. Sempre tem que ter 2,5 aqui, galera. Se tiver mais que 2,5, já pode pensar em trocar esse carinha aqui, tá? É 2,5.
Vamos fazer 2,5 melhor aqui, né? 2,5, beleza. Ó, o que é amplificar o erro, né? Um pouquinho parece ser um montão, né? Uma linguagem muito simples, assim. Um pouquinho é um montão. Então, olha só o que esse cara faz. Se ele amplifica o erro, você fala assim, ó. Um pouquinho de variação aqui é um montão de variação aqui, ó. Um pouquinho de queda aqui é uma elevação enorme aqui. Aí você fala, ah, que legal. Então, o que você faz? Você injeta 12 volts aqui e vem e mede o 2,5. 2,5 é o quê? Aí você mede a tensão no outro pino e fica de olho lá com o voltímetro. Beleza. Quando você aumenta um pouquinho aqui, ó, quando você aumenta um pouquinho, ele vai dizer o seguinte, cara, isso aqui está muito alto. Ele vai fazer assim, vamos amplificar o erro, sabe o que faz? A tensão aqui cai violentamente. Pá! Aí você diminui um pouquinho a tensão que sobe muito. Você fala, opa, esse negócio está controlando. Aí você fala, o TL431 está beleza. Entenderam? Ele faz o efeito inverso. Ela é realimentação negativa. Se você aumenta um pouquinho aqui, ele cai um montão aqui. Se você cai um pouquinho aqui, menor que 12, ele sobe um montão nesse pino aqui. Aí você vai ver que o teu TL431 ele está oscilando. Que ele está amplificando o erro. Agora, se aumenta, mexe lá, mexe, e ele lá quietinho, falou, tem alguma coisa errada com esse cara. Aí você troca ele. Entenderam, galera? Galera, show! Espero ter ajudado vocês aí. Tá? É uma aula muito rápida, né? Uma aula assim que é mais um macete mesmo, tá, pessoal? É só para, como se diz, ambientar vocês aí, para vocês começarem a consertar as fontes, né? Porque não dá para ficar com esse treco parado. E eu sei que fonte chaveada, pessoal, apanha pra caramba em fonte chaveada, porque tem que ter esses macetes aí para se virar. Se não tiver esse entendimento aí, não vai para frente fonte chaveada. Você vai trocar tudo e não sabe onde, não sabe para onde vai, fica medindo e nada vai para frente, galera. Então, a aula vai ser editada, eu vou postar essa aula para vocês, vou passar o link para vocês, tá? Depois, para frente, eu vou dar um curso de manutenção em fonte chaveada, nós vamos estudar os PFCs, como que dou manutenção em PFC, como que eu dou manutenção em step down, como que eu dou manutenção em buck, como que eu dou manutenção em flyback, vamos entender diversas famílias de CI, vai ter um curso sobre isso daí, tá? Aí vocês vão ter todos os outros macetes. E depois desse eu vou dar um de projetos de fonte chaveada, que eu vou ensinar vocês a projetar a fonte. Calcular o tráfego, calcular o núcleo, quantas espias, qual fio, efeito pelicular, quantos fios paralelos eu coloco, aquela coisa toda de projetos de fonte chaveada, para vocês mesmos fazer a sua e também vocês mesmos fazer o teu núcleo. Não precisa mandar para ninguém, não. Eu tenho um curso aí que eu faço que vocês mesmos fazer o núcleo. Eu mesmo faço meus núcleos, fico mandando para ninguém, não. Eu só mando os núcleos para produção quando é em escala. Primeiro eu faço, eu mesmo enrolo, eu testo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí agora vai para a produção, aí sim eu mando o projeto pronto para o cara só executa. Beleza, galera? Galera, olha, muito obrigado, tá? Eu espero ter ajudado vocês aí. E precisou de mim aí, galera, é só me chamar aí pelos particulares da vida, aí na hora que vocês estiverem consertando qualquer equipamento, aí se eu puder ajudar vocês, eu estou disponível aqui, tá? Só me chamar, eu agradeço de coração aí, já são mais de 10 horas, desculpe aí pelo horário, é que o assunto eu queria terminar ele, né? Claro que é pouco tempo para falar de tanta coisa, mas o necessário para vocês se virarem com fonte chaveada, é isso aí que eu passei para vocês. Já dá para vocês dar um up legal aí, fonte chaveada, uma destrinchada, como disse o Maurício aí. Está destrinchando todas as partes e cada parte o que ela faz e como vocês devem agir. Valeu, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, tá? Até mais.